Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No curto de hoje, Salim Matar e Paulo Webel, reflexões ao movimento libertário. Na quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, após 1 ano e meio trabalhando no governo, Salim Matar, secretário de Desestatização e Privatização, e Paulo Webel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, deixaram suas pastas após perceberem que destruir o Leviatã de dentro para fora é uma tarefa muito mais árdua e difícil do que imaginavam. Esse caso da saída de 2 indivíduos chaves dentro do espectro liberal do governo e que tocavam pastas claramente anti-Estado traz à tona algumas questões com relação ao movimento libertário, sendo a principal delas a seguinte: faz sentido que nós libertários nos envolvamos diretamente com a política a fim de acabar com o Estado ou diminuir o seu tamanho? A resposta para essa questão não parece óbvia, mas esse caso pode nos ajudar a chegar a algumas conclusões. Segundo sua entrevista para o Estadão, Salim Matar afirmou que os liberais puro sangue do governo cabem num micro-ônibus, e o que ele mais viu na esplanada é que o Estado deseja se proteger contra o cidadão, não havendo interesse nenhum em servi-lo. Bom, para nós libertários, até agora nenhuma novidade. Claramente, o único interesse do Estado é se perpetuar e crescer, não havendo lógica em pensar que o Estado vai, ele mesmo, diminuir o seu próprio poder, principalmente porque os mais prejudicados com tal diminuição de poder são as pessoas que detêm o controle do Estado, como os políticos e servidores públicos, e se beneficiam da opressão a quem está do lado de fora. É quase uma relação de escravidão. No Brasil, os salários do setor público são cerca de 96% maior do que na iniciativa privada para as mesmas funções e com o mesmo grau de formação acadêmica, quase o dobro, sem contar ainda que a grande maioria destes tem o direito de se aposentar ganhando o mesmo salário. Além disso, cerca de 81% do que é arrecadado de impostos só serve literalmente para pagar os altíssimos salários de pessoas improdutivas e a previdência dessas mesmas pessoas. Ou seja, não existe essa de arrecadar imposto para investimento público. Apenas 2% do que é arrecadado é usado para investimento. O resto é basicamente utilizado para sustentar a máquina pública. Em paralelo ao que apresentamos no vídeo Manifestações e a Luta de Classes, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, em uma live com Hélio Beltrão, em um momento de extrema lucidez, afirmou que é um orçamento feito para o bem-estar daqueles que estão dentro do Estado. A maior divisão que existe na sociedade brasileira não é a divisão racial, ou a de etnia, ou de minoria, ou de status entre rico e pobre. A maior divisão que existe no Brasil é entre quem está dentro do Estado e quem está fora. Essa é a divisão preponderante, que domina o diálogo político. Dito isso, como alguém em sã consciência pode achar que o Estado vai aceitar ter seus poderes minados pelos seus próprios entes? Deveriam então os libertários e os defensores de um Estado mínimo simplesmente se afastarem completamente da prática política direta? Diferentemente da política, em que tudo acaba em pizza, nesse canal tudo acaba em economia. Tudo isso se resume em um único fator: o tempo. Salim Matar deixa claro que o que fez ele sair do cargo foi o baixo custo-benefício de suas ações, ou seja, ele gastou muito tempo dele e não obteve os resultados favoráveis para a liberdade que pretendia. Saiu dizendo que vai voltar para os seus projetos de vida pessoal, que vai se dedicar mais aos 120 institutos liberais espalhados pelo Brasil que fundou e financia com R$2 milhões por ano. Nas suas palavras: vou me dedicar à propagação das ideias liberais na sociedade brasileira. Essa contribuição é maior do que estar no governo. Por um lado, ao se envolver diretamente com política, os libertários, através da imposição de barreiras institucionais para dificultar ou até parar o crescimento do Estado, podem ganhar tempo para a sociedade amadurecer e enraizar as ideias de liberdade que vêm de fora. Por outro lado, ao descartar completamente a política, os libertários dão passagem e facilitam que o Estado aumente o seu nível de opressão contra os indivíduos, fazendo com que morte, fome e miséria cheguem antes das ideias de liberdade, dificultando ainda mais todo o processo de assimilação das ideias libertárias, pois um povo oprimido e miserável é mais facilmente dominado por políticos e seus discursos mentirosos, vídeo que está acontecendo com os nossos vizinhos na Venezuela e na Argentina. Nós brasileiros ainda temos uma chance, não podemos desperdiçá-la. Nos parece que se envolver ou não com a política, assim como ser um gradualista, brutalista, agorista, não são vias de mão dupla para o movimento libertário, mas sim vias que se complementam, sendo muito mais uma questão de perfil do indivíduo. Salim Matar, com os recursos e conhecimento que detém, percebeu que ele faria muito mais pela liberdade estando fora do governo, mas talvez tenha outras pessoas que, fazendo uma análise de custo-benefício e de seu próprio perfil, percebam que conseguiriam fazer muito mais pela liberdade através da via política, mesmo que cheguem a uma conclusão diversa depois de estar lá dentro. Aí a população fica com cara de palhaço.
Cara de palhaço não, porque nesse caso é vítima. E o meu sonho é vir no Congresso Nacional e dizer que imposto é roubo. Imposto é roubo sim. E o contribuinte de Santa Catarina é vítima. John Marshall diz o seguinte, que o poder de tributar envolve também o poder de destruir. E é isso que a República Federativa do Estado Brasileiro, com esse tipo de pacto, vem fazendo. Assim como precisamos do Daniel Fraga para nos inspirar, também precisamos dos outros libertários gradualistas para continuarem a espalhar as ideias. Imaginem se todos os libertários fossem agoristas e precisassem sumir depois de enfrentar o Estado diretamente. Muito provavelmente não teríamos uma comunidade tão grande como temos hoje, e a luta dessas pessoas talvez fosse ter sido em vão. Da mesma forma, não podemos desprezar os poucos políticos que, de alguma forma ou de outra, ajudam o movimento libertário a ganhar tempo. A visão preto e branco, certo e errado, entre libertarianismo e política é uma visão simplista que agrega pouco ao movimento. É pensar simplesmente na guerra e esquecer das pequenas batalhas que têm de ser vencidas antes. Uma coisa é certa, nenhuma ação por mais liberdade é em vão. Como ouvimos da boca do próprio ex-secretário, a propagação das ideias fora do ambiente político tem um impacto enorme na luta pela liberdade. No entanto, como demonstramos anteriormente, desacelerar o crescimento do Estado também pode nos auxiliar. O movimento que acreditamos ter o maior potencial na luta pela liberdade não é a defesa de apenas um tipo de estratégia, mas a descentralização delas. Obviamente que nem todos os libertários vão concordar com a nossa visão. Assim, este assunto e muitos outros serão tratados na live de quarta-feira, dia 19 de agosto, às 21 horas com Felipe Ojeda. Vamos abrir para perguntas ao vivo, então contamos com a sua presença. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!